Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui continuidade aos nossos capítulos, né? O nosso assunto. E nós vamos tratar hoje sobre o conteúdo de condutores e capacitância eletrostática. Esse aqui é o último conteúdo na parte de eletrostática, antes de nós iniciarmos aí os conceitos da eletrodinâmica, que é quando a gente vai fazer o estudo justamente dos fenômenos ligados ao movimento assim, das cargas elétricas. Então, até agora, a gente está estudando o que vem ser a carga elétrica em si e todos os fenômenos ligados à carga elétrica em repouso, né? E este é o último capítulo, o último assunto que trata da eletrostática. A partir do próximo, a gente já começa os conceitos de eletrodinâmica. Então, neste capítulo, a gente vai fazer o estudo, né, de algumas propriedades dos condutores. A gente vai entender o que vem ser um condutor e o que quer dizer ele estar em equilíbrio eletrostático, né? A gente vai também compreender um pouco sobre o conceito de capacitância eletrostática de um condutor e vamos aí determinar a distribuição de cargas elétricas quando os condutores são eletrizados e quando eles são postos em contato. Também vamos analisar o porquê, a partir desses conceitos anteriores, a gente vai analisar o porquê que alguns aparelhos eletrônicos, como por exemplo, a gente pode ver que eles são acondicionados em caixas metálicas. Vocês já devem ter percebido um videocassete antigo, ou um DVD antigo, ou alguns eletroeletrônicos, eles são revestidos por uma parte metálica. E a gente vai compreender do porquê que eles são revestidos ou acondicionados em caixas metálicas, tá certo? Tudo isso a gente vai compreender na aula de hoje. Então, vamos iniciar aqui sobre o conceito do que vem ser um condutor em equilíbrio eletrostático. Então, um condutor, desde que ele esteja eletrizado ou não, ele vai estar aqui em chamado equilíbrio eletrostático quando nele não tem nenhum movimento ordenado de cargas elétricas em relação a um dado referencial que a gente pode estipular. Tomando como base essa figura ao lado, a gente está pegando aqui um condutor metálico e estamos vendo aqui que os seus elétrons livres estão em diferentes movimentos para diferentes direções. Então, este tipo de movimento dos elétrons livres, ou seja, esse movimento desordenado, caracteriza que o condutor ele está em equilíbrio eletrostático, tá certo? E uma outra e um outro conceito importante que também nos dá a definição de que vem ser um condutor em equilíbrio eletrostático é que o campo elétrico resultante em todos os pontos internos deste condutor é nulo, tá certo? Aí a gente pode perguntar, por que que o campo elétrico tem que ser nulo? Bem, uma consequência disso, se ele não for nulo, significa dizer que vai então haver um campo atuando nesses elétrons livres. Se existe um campo elétrico atuando nestes elétrons, consequentemente nós temos uma força elétrica exercendo movimento para essas partículas. Consequentemente, elas vão estar em um movimento ordenado na direção do campo e da força, né? na mesma direção. Então, consequentemente, a gente vai ter elétrons em movimento ordenado. Então, nosso condutor, neste caso, ele não estaria em equilíbrio eletrostático. Então, por isso que para nós termos como definição de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo interno o campo elétrico interno desse condutor tem que ser nulo. E também, como consequência, o potencial elétrico em todos os seus pontos internos e na superfície deste condutor também tem que ser constante, tá certo? Então, quando eu for definir o que vem ser um condutor em equilíbrio eletrostático, eu tenho consciência que o campo elétrico tem que ser nulo no seu interior e o potencial tem que ser constante em todos os seus pontos internos e na superfície. Porque, caso contrário, se nós tivermos uma diferença de potencial entre qualquer dois pontos, interno ou na superfície deste condutor,
significa dizer, se eu tenho uma diferença de potencial diferente de zero, significa dizer que eu tenho um campo elétrico naquela direção, ou seja, naquela região. E como consequência, se tem campo elétrico, tem uma força elétrica, e essa força elétrica vai estar atuando sobre esses elétrons livres. Então, fazendo com que eles tenham aí um movimento ordenado. Então, consequentemente, o nosso potencial tem que ser nulo, porque quando eu for fazer a diferença de potencial em qualquer dois pontos do meu condutor, vai ser sempre igual a zero, tá certo? E, consequentemente, o potencial em todos esses pontos que caracteriza esse condutor em equilíbrio eletrostático vai ser chamado de potencial elétrico do condutor. Então, quando a gente observar, por exemplo, que um potencial elétrico de um condutor é de 1000 volts, um exemplo, significa dizer que para todos os pontos daquele condutor, o potencial para aquele respectivo ponto é igual a 1000 volts. E quando eu fizer a diferença, vai ser igual a zero, tá ok? E aí a gente pode também, a partir deste conceito, verificar que se os pontos internos e os pontos na superfície de um condutor são constantes, então a gente tem aqui a definição da superfície equipotencial na região superficial do condutor. Então, se nós olharmos, por exemplo, esse condutor esférico, a gente pode utilizar o conceito de condutor eletrostático e verificar que todos os pontos na superfície deste condutor têm o mesmo potencial. Consequentemente, nós temos aqui uma superfície equipotencial. Se nós temos uma superfície equipotencial, significa dizer que o campo elétrico ele está perpendicular a esta superfície. O vetor de campo elétrico está perpendicular, como nós observamos aí na nossa aula anterior. Então, fica aqui que nos pontos dessa superfície de um condutor que está em equilíbrio eletrostático, a gente tem que o vetor campo elétrico ele vai ter uma direção perpendicular a esta superfície. Aqui é mais ou menos uma consequência das definições do que vem ser um condutor em equilíbrio eletrostático. E aí a gente pode aqui começar a introduzir o conceito de campo e potencial. Ou seja, veja que a gente fez a primeira abordagem de um condutor que está em equilíbrio eletrostático, desde que ele esteja carregado ou não, e a gente viu o conjunto de definições que precisa ter para que esse condutor seja caracterizado em equilíbrio. Agora vamos pegar esse mesmo condutor e vamos considerá-lo agora eletrizado e ao mesmo tempo em equilíbrio eletrostático. Neste caso, se ele está eletrizado, ou ele está positivamente eletrizado, ou ele está negativamente eletrizado. E dizer que este condutor está eletrizado significa dizer que a distribuição de cargas em excesso vai estar na superfície do condutor. Então, as cargas elétricas em excesso de um condutor que está em equilíbrio eletrostático vão se distribuir de forma uniforme por toda a superfície externa deste condutor. Com isso, a gente vai ter aí a capacidade de a gente calcular qual o potencial nos pontos internos e externos e qual é o vetor campo elétrico, ou módulo, nesse caso, do campo elétrico, do vetor campo elétrico, nos pontos internos e externos. Apesar que nos pontos internos nós sabemos que o campo é nulo. Então a gente tem aí a capacidade de calcular para os pontos externos a este condutor. E para isso a gente já tem algumas definições lá do capítulo anterior sobre o potencial e campo, né? Se nós considerarmos aqui um condutor esférico de raio R, vou considerar aqui um condutor de simetria esférica de um raio R e está eletrizado com uma certa carga Q positiva. Então, na figura aqui ao lado, a gente pode ver aqui o nosso condutor esférico, que está carregado positivamente com uma dada carga Q, e nós temos que esse nosso condutor tem um certo raio, que eu vou chamar de R. E agora nós vamos ter agora condições de calcular tanto o campo como um potencial para um ponto P exterior a este meu condutor. A gente observou que, por analogia a cargas pontiformes, a gente pode fazer que esse nosso condutor, que está com essa carga, né,
distribuída uniformemente na sua superfície, a gente pode inicialmente tratar este condutor como sendo um condutor com características pontiformes. Ou seja, a gente pode supor que a carga aqui é como se fosse uma carga de uma partícula pontiforme e que toda essa carga estaria aí localizada no centro dessa esfera. Quando a gente faz essa consideração, a gente já viu por cálculos anteriores que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é dado por essa expressão, ou seja, a constante multiplicada pelo módulo da carga dividido por d ao quadrado, que é a distância do ponto até a carga. E o potencial, né, no caso aqui vai ser externo, em relação ao condutor, vai ser a minha mesma constante multiplicado pela minha carga, sendo positivo ou negativo, dividido pela distância d desse meu ponto até a minha carga que está gerando o campo. Isso se nós adotarmos o nosso referencial no infinito. Porque aqui, quando a gente trata de diferença de potencial, a gente trata o nosso potencial do segundo ponto como sendo no infinito. Então, para qualquer ponto externo a este condutor, a gente já sabe calcular tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico, tá certo? Aí vem uma certa particularidade. A gente tem conhecimento para pontos significativamente distantes do nosso condutor, para qualquer ponto externo. No entanto, quando a gente chega em um ponto tão próximo da superfície, aí já muda um pouco aqui a definição. Calcular o campo elétrico nas proximidades da superfície significa dizer que, na minha expressão de campo elétrico, eu vou aproximar a minha distância d como sendo o raio do meu condutor. Então, para pontos muito próximos à superfície, ou seja, aqueles pontos que sejam tão próximos quanto a gente queira, a gente pode calcular o campo elétrico nesses pontos, nessas regiões, como sendo através dessa expressão, onde o d, a distância entre o ponto até a origem, seja aproximadamente igual ao raio deste meu condutor, tá certo? E, consequentemente, na superfície deste meu condutor, o campo elétrico é dado pela metade do campo que é calculado nas proximidades desse nosso condutor. Essa equação, consequentemente, ela é demonstrável, mas a gente requer um cálculo um pouco mais detalhado que a gente, a priori, não há necessidade de mostrar aqui. Então, a gente pode apenas partir do pressuposto que a gente tem o conhecimento do cálculo do nosso campo elétrico na região próxima do meu potencial, da minha superfície, e que o seu valor de intensidade na própria superfície é a metade do que nós calculamos anteriormente, tá certo? E o potencial, ele pode ser dado justamente onde temos aqui na superfície, ou até para qualquer ponto interno, como sendo a nossa constante multiplicada pelo valor da carga, dividido pelo raio. Então, esse potencial é para qualquer ponto interno e pontos na superfície do nosso condutor, tá certo? Então, pegando aqui a nossa figura, os pontos A, B e C, a gente vai ter, respectivamente, que o potencial no ponto A vai ser igual no ponto B e vai ser igual no ponto C, porque a expressão vai ser a mesma para todos. A gente pode observar também, através dos gráficos, que o campo elétrico, numa região de um condutor esférico, a gente vê que a gente definiu que está em equilíbrio eletrostático e carregado, o campo elétrico no interior, nos pontos interior do meu condutor vai ser nulo, então, consequentemente, eu tenho aqui essa região do campo de densidade vai ser nulo com a distância. A partir da minha superfície, eu já vou assumir o valor que vai ser 1/2 do campo elétrico calculado na região próxima à superfície, que está aqui, e, consequentemente, para pontos externos, ele vai diminuir com o inverso do quadrado da distância entre o ponto externo e o centro do meu condutor elétrico. E o potencial também obedece às mesmas definições. Para todos os pontos internos e superficiais, ele vai ser constante.
e a partir da região próxima para o infinito, vamos dizer assim, ele vai decair com o inverso da distância entre o ponto até o centro deste meu condutor. Tá certo, pessoal? Muito bem, então nós vamos ficar por aqui nessa primeira abordagem e no outro vídeo a gente vai complementar a parte final da abordagem deste assunto, tá certo, pessoal? Então, até a próxima.